todos, tudo bem? Graça e paz. Então hoje eu queria compartilhar com vocês um texto bem importante da Palavra de Deus. Está lá em João capítulo 16. Nós vamos ler a partir do verso 7, que é o texto onde Jesus descreve o Espírito Santo. Jesus está dizendo, que o Espírito Santo ele vai vir. Aí Jesus descreve o trabalho do Espírito Santo, que o Espírito Santo vai fazer. Aí eu vou ler aqui, versículo 7 diz assim: Todavia, digo-vos a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Mas, se eu for, eu o enviarei. Amém? E aí o verso 8 diz assim: Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Vamos ler de volta, versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Então, olha o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que, convém que ele vá. Convém que ele vá para o Pai. Porque, assim sendo, o Espírito Santo virá. E ele vai vir e ele vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então agora a gente vai ler aqui no contexto o que Jesus está dizendo com isso. O que isso significa? Não é difícil de entender se a gente se ater ao contexto que Jesus está dizendo. Às vezes a gente pega um texto e começa a criar um monte de coisa em cima, e sai totalmente fora do contexto. Então, primeiro ponto. A Bíblia diz que Jesus veio convencer do pecado, o Espírito Santo ele veio convencer do pecado. Mas aqui Jesus deixa claro no contexto que pecado o Espírito Santo veio convencer. Vamos ler verso 9. Do pecado, agora aqui Jesus vai listando o pecado, a justiça e o juízo. Então agora Jesus vai dizer do pecado. 9. Do pecado, porque não creem em mim. Então, o que Jesus está dizendo? O Espírito Santo vai convencer do pecado. Por quê? Porque não creem em mim. Olha que tremendo isso. O que Jesus está dizendo aqui nesse contexto não é um convencimento do pecado de você praticar coisas erradas. Jesus está dizendo um convencimento da necessidade de nós crermos em Jesus, nós colocarmos a nossa fé em Jesus. Por quê? Porque em Jesus nós somos perdoados de todos os nossos pecados. Em Jesus, na obra de Cristo, na pessoa de Cristo, nós somos justificados de todo o pecado. Então Jesus está dizendo que o Espírito Santo vai vir e vai convencer o mundo da necessidade de crer nele, na necessidade de crer na obra dele. E aí tá. Quer dizer que o Espírito Santo não me convence do pecado? Jesus está dizendo, nesse contexto, Jesus está falando sobre o pecado de não crer nele. Agora, para nós que já fomos convencidos pelo Espírito Santo de que precisamos de Jesus, nós que professamos essa fé em Cristo, somos cristãos, o Espírito Santo continua me convencendo do pecado? Sim, no sentido de práticas? Sim, só que nós temos que ter muito cuidado com a diferença entre condenação e convicção. Okay? Muitas vezes nós começamos a ouvir uma voz de condenação vinda do inimigo, vindo realmente do diabo, e nós começamos a achar que é o Espírito Santo nos convencendo. Não, o Espírito Santo ele não condena. O Espírito Santo ele vem convencendo. Então, em primeiro lugar, ele vai convencer o mundo, aqueles que não estão no relacionamento com Deus, que estão fora dessa aliança com Deus, ele vem convencendo da necessidade de pôr a fé em Jesus. E aí, depois que você está em Cristo, ele começa a te convencer de quem você realmente é agora em Cristo. Ele começa a te convencer de que você é uma nova criatura. Ele começa a te convencer que todas as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Quando você vai praticar algo que está fora daquilo que Deus, dessa vida que Deus nos deu em Cristo, o Espírito Santo ele vem, mas não vem acusando. Ele nunca mistura, ele nunca vai confundir essa prática que talvez nós possamos cometer de errado com a nossa identidade. Ele nunca vai nos chamar pelo pecado. Por exemplo, muitos de nós talvez ouvimos
palavras sobre nós, palavras negativas. Talvez você não vale nada, né? Você é um sem vergonha, você é um vagabundo, né? Muitos de nós ouvimos isso, mas e às vezes até de autoridade sobre nós, talvez de pais, professores, você é burro. Nós ouvimos essas palavras e aí nós assumimos aquilo como identidade. E isso é o que o diabo tenta fazer conosco. Ele pega uma prática que nós temos contrária à vontade de Deus, uma prática de pecado, e ele tenta fazer com que nós assumimos essa prática, esse erro, como a nossa identidade. Porque se nós assumimos como identidade, aí ele consegue perpetuar essa prática, ele consegue fazer com que essa prática vire parte das nossas vidas. Percebe? O Espírito Santo, ele nunca faz isso. Ele nunca vai nos chamar pelo pecado, ele sempre vai nos chamar pelo nosso nome. Ele sempre vai chamar agora a nossa nova identidade, ele sempre vai nos chamar de filhos. Ele sempre vai dizer: ei, isso aqui não é para você. Você é muito mais que isso. Isso não faz parte da vida que eu trouxe para você. Ele vai dizer: você é muito valioso. Você é muito amado por mim. Não entra nessa. Não entra nesse relacionamento. Então é esse convencimento. Então o primeiro ponto, aqui no contexto Jesus está dizendo, é o convencimento de que nós precisamos de Jesus. Após estarmos em Cristo, ele vem nos convencendo agora de quem nós somos em Cristo. Amém? Ele vem nos convencendo de que nós somos em Cristo. Isso é um assunto bem amplo, a gente até pode fazer um vídeo depois sobre condenação e convicção, mas vamos para frente aqui, vamos para a justiça. Versículo 10, Jesus diz: porque vou para o Pai e não me vereis mais. Olha que interessante, da justiça porque eu vou para o Pai. O que isso tem a ver com justiça? Justiça, quando nós entendemos, nós podemos entender, a gente pode olhar de vários ângulos ali, a justiça de Deus sendo estabelecida na cruz, mas aqui eu queria que você pensasse na justiça como reposicionamento do homem. Quando a Bíblia diz que Deus está fazendo a justiça, Deus está praticando justiça em Cristo, o que quer dizer? Que Deus está em Cristo reposicionando o homem ao seu lugar de direito, ao seu lugar de origem. Ou seja, Deus está novamente pondo o homem naquele lugar que o homem perdeu lá no jardim, que o homem perdeu lá em Adão. Esse é o lugar que pertence ao homem. É um lugar que pertence a nós, é um lugar de origem. Então, justiça é Deus, através da obra de Cristo, nos reposicionando, nos colocando de volta nesse lugar que sempre foi nosso. Então, quando Jesus diz que ele vai convencer da justiça, porque eu estou no Pai, ele está dizendo, Jesus ao lado do Pai, porque Jesus, ele representa a humanidade, ele representa o homem, ele é o nosso sacerdote, ele tem um corpo, ele se fez homem, e hoje ele continua tendo esse corpo glorificado, e ele está à destra do Pai, ele está à direita do Pai. Então Jesus do lado do Pai hoje é uma declaração de que o homem foi reposicionado. O homem ganhou novamente a sua posição que sempre foi dele. O homem agora novamente está à destra do Pai, está no relacionamento com o Pai, tem acesso ao Pai, tem acesso a essa vida, né, que o Pai sempre desejou que o homem tivesse. Agora Jesus está dizendo, isso é possível, isso foi feito possível graças à minha obra. Hoje o homem foi reposicionado. Olha, eu estou aqui representando o homem e eu estou aqui ao lado do Pai. Então isso é uma declaração da justiça que foi feita, da justiça que Deus cumpriu em Cristo, reposicionando o homem nesse lugar, em Deus. Amém? Também um assunto bem amplo, nós podíamos falar muito disso, mas é só ir para dar algumas ideias para você, para você meditar, para você depois ler na sua Bíblia e meditar sobre esse assunto. E aí diz, do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Olha isso, do juízo. A gente sempre normalmente usa esse texto como dizendo do juízo que vai vir, que vai condenar os homens, né? Eu não vou entrar nesse assunto, eu não estou dizendo que não tem juízo, que não é isso. Mas nesse contexto, Jesus está dizendo do juízo que foi feito na cruz. Olha isso. Do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ou seja,
é a obra de Cristo na cruz, destronando Satanás, quebrando o poder, o domínio das trevas. Olha o que Jesus está dizendo, o príncipe deste mundo foi julgado. Ou seja, ele foi julgado, ele foi condenado, foi quebrado o poder dele, o domínio dele sobre o homem. Amém? Então, olha, né, a Bíblia diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Ele veio para julgar, para estabelecer justiça, para julgar, né, para quebrar esse governo. Né? Aqui está dizendo o príncipe deste mundo, ou seja, Satanás ele tinha um governo, ele tinha autoridade. Agora está dizendo que ele foi julgado, ele não tem mais essa autoridade. Então, olha que tremendo a obra do Espírito Santo. Muitas vezes a gente começa a ler esse texto que o Espírito Santo veio para convencer da justiça, do pecado e do juízo, e nós sempre vemos de uma forma negativa. E a obra do Espírito Santo ela é positiva. O Evangelho são as boas novas. Isso aqui são boas novas. É o Espírito Santo ele vindo anunciar que a nossa necessidade de Cristo. Ele vem dizendo, em Cristo você tem perdão de todos os seus pecados. Em Cristo você é justificado de todos os pecados, você é feito novo, você tem uma nova vida, você é santo, você é santificado, você é uma nova criatura. Amém? Você é declarado inocente. A obra de Cristo, a justiça de Cristo não é nos declarar culpados. A justiça de Cristo, a justiça de Deus foi em Cristo, através da obra de Cristo, nos declarar inocentes. Então isso é boas novas, o Espírito Santo dizendo, basta você crer em Jesus. Então ele vem nos convencendo da necessidade de Jesus. Aí da justiça, essa posição, o Espírito Santo quer nos convencer, quer nos ensinar a posição que nós ocupamos agora. Essa posição de justiça diante do Pai. Nós temos livre acesso, nós estamos ok com o Pai. Amém? Nós temos esse direito, nós somos filhos agora. Nós somos membros do reino de Deus, nós somos cidadãos do reino de Deus. E aí ele vem convencer do juízo que foi feito nos poderes das trevas. Os poderes das trevas, Satanás ele foi julgado na cruz, ele foi destronado. Amém? Então, deixa o Espírito Santo te convencer dessas três verdades, do pecado, da justiça e do juízo, com as lentes da obra de Cristo, com as lentes da cruz, com as lentes da graça. Amém? Que Deus abençoe você. Fique na graça e na paz, nosso Senhor Jesus Cristo.